Hoje, Atos capítulo 28, do versículo 1 em diante, você pode acompanhar comigo novamente. Não fiquem tristes comigo, porque eu fiz aqui quase que uma campanha, né? E muita gente adquiriu a Bíblia, a mensagem. Ela continua sendo especial, você pode acompanhar com ela, mas eu trago novamente a tradução de Frederico Lourenço, que tem sido uma experiência muito gostosa para mim, como diria o pastor Marcelo. Diz assim o texto bíblico: depois de salvos, foi então que soubemos que a ilha se chamava Malta. Deixa eu lembrar vocês, eles acabaram de escapar de um naufrágio, com tábuas e madeiras e restos de um navio que se espatifou nas rochas, no mar. Eles sobreviveram e chegaram à ilha chamada Malta. E os bárbaros mostraram para conosco aquela filantropia que não se encontra normalmente. Outro parênteses aqui, são chamados de bárbaros, literalmente no texto, porque não falam a língua grega. Muito provavelmente eles são uma língua de origem fenícia, muito próxima do árabe, participam da construção dessa grande cultura e diversa do mundo árabe. O texto continua dizendo: pois acenderam uma fogueira e acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e do frio. Ora, tendo Paulo juntado uma quantidade de lenha para pôr na fogueira, uma víbora, saída do calor do fogo, agarrou-se à mão dele. Quando os bárbaros viram a cobra pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: de toda maneira este homem é um assassino que, mesmo salvo do mar, a justiça não deixou viver. Mas ele, sacudindo a cobra, literalmente a palavra cobra ou víbora aqui é criaturinha, literalmente na expressão original do texto. Sacudindo a cobra para o fogo, não sofreu nenhum mal. Embora eles estivessem na expectativa de que ele iria inchar, ou de repente cair morto, tendo eles aguardado muito tempo e visto que nada de anormal lhe estava acontecendo, mudaram de opinião e declararam que ele era um Deus. Rápido, né? De maldito a Deus a velocidade é vertiginosa. De diabo a Deus, alguns minutos são suficientes para mudar a ideia que as pessoas têm de alguém. Versículo 16: quando entramos em Roma, foi permitido a Paulo ficar em alojamento próprio com um soldado que o aguardava. Ora, aconteceu que, 3 dias depois, ele convocou os judeus de primeira importância, e estando eles reunidos, disse-lhes: eu, homens e irmãos, nada tenho feito contra o povo ou contra os costumes paternos. Preso em Jerusalém, fui entregue às mãos dos romanos. Eles que, depois de terem me interrogado, quiseram me libertar, por não haver causa de morte em mim. Como os judeus se opuseram, fui obrigado a apelar para César. Não tenho eu nada de que acusar o meu povo. Por essa razão vos convidei para vos ver e vos falar, pois é por causa da esperança de Israel que trago essa cadeia. Versículo 23. Tendo eles marcado para ele um dia, vieram encontrar com ele na casa onde estava hospedado, em maior número. Para eles, Paulo desenvolveu o testemunho do reino de Deus, convencendo-os acerca de Jesus a partir da lei de Moisés e dos profetas. Alguns deixaram-se persuadir com as suas palavras, outros não acreditaram. Estando fora de sintonia uns com os outros, começaram a se separar, enquanto Paulo apenas disse essa frase: de maneira bonita falou o Espírito Santo, através do profeta Isaías, aos vossos pais, dizendo: vai encontrar com esse povo e diz: pela audição ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis.
pois o coração deste povo ficou gordo, e com os ouvidos pesadamente eles ouviram, e os seus olhos fecharam. Não fossem ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e compreender o converter-se, e eu curá-los-ei. Que seja do vosso conhecimento que aos gentios foi enviada essa salvação de Deus, e eles ouvi-la-ão. Versículo 30. Paulo ficou 2 anos inteiros no seu alojamento alugado, onde recebia todos os que iam procurá-lo, anunciando o reino de Deus e ensinando as coisas que dizem respeito ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem impedimento. Amém. A história não conta o desenrolar dos fatos na vida de Paulo. Um texto antigo afirma que Paulo morreu em Roma, foi julgado e executado e morreu decapitado. Mas essa é uma história sem comprovação e com muitas dúvidas sobre ela, inclusive. Outra história diz que Paulo foi liberto, foi absolvido e que realizou o seu sonho de ir à Espanha. Mas a verdade é que nós não temos mais nenhum registro que diga o que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas é aqui que Lucas encerra essa história, e eu quero convidar vocês a orarem comigo nesse momento, em um gesto de quem abre a janela do quarto para a luz entrar, de quem abre o coração para que a palavra seja luminosa na sua alma. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Deus, nós queremos que o nosso coração seja visitado pelo Seu Espírito. Nós acreditamos que a palavra é por si só poderosa, que a palavra ela é capaz de iniciar mudanças de vida, que a palavra, qualquer palavra é capaz de trazer medo, assombração, mas também é capaz de trazer coragem e esperança, que a palavra é capaz de acordar a imaginação, que a palavra é capaz de abrir caminhos ainda não pensados. Ajuda-nos hoje, Senhor, para que a Tua palavra em nós seja uma experiência de salvação. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Duas expressões se tornaram muito comuns nos nossos dias, esses últimos anos. Não apenas as expressões se tornaram comuns, como elas retratam acontecimentos comuns e assustadores para nós nos últimos tempos. Uma expressão é a fake news e a outra a pós-verdade. Você já ouviu falar dessas duas expressões? A fake news, que em inglês significa notícias falsas, é um fenômeno bastante curioso, porque ele se tornou uma ação manobrada, né? uma manipulação dos fatos para distorcer a ideia que as pessoas têm das coisas. Através de notícias falsas, e algumas dessas notícias chegam numa postagem de Facebook ou em uma postagem no WhatsApp da família, com vídeos, com áudios. Aqui e ali a gente é pego de surpresa. Eu vejo essa cena com muita frequência, alguém se desculpando por ter divulgado um áudio dando uma notícia de alguma coisa terrível, escandalosa, e alguém dizer que já conferiu e que aquilo não é verdade, que aquilo não aconteceu. Aí a gente se pergunta, como é que pode alguém se dar o trabalho de gravar um áudio para divulgar mentira, distorções? E tem as pessoas que se divertem com isso, viralizando mentiras e causando no ambiente da mídia, né, das redes sociais, toda essa confusão. Mas também há, como eu iniciei falando, agências, pessoas que se especializam a serviço de poderosos em espalhar mentiras para enganar, para influenciar, por exemplo, uma eleição.
as últimas eleições no Brasil foram profundamente marcadas por fake news, por notícias falsas. Fala-se, inclusive, que as eleições nos Estados Unidos, as últimas, tiveram uma participação muito forte das fake news, das notícias falsas, e que esse atual presidente que lá está venceu a eleição, reuniu condições para vencer a eleição graças a manobras poderosas. A gente não está falando aqui de um adolescente, de um homem, de uma mulher espalhando ideias mentirosas, falando de agências que fabricam notícias, contando com o acolhimento das pessoas dessas notícias. E a pós-verdade, ela se parece muito, ou ela tem a mesma lógica, mas a pós-verdade não necessariamente é feita de notícias falsas, notícias inventadas, com números, dados e informações mentirosos. Não, a pós-verdade, ela se refere a uma dinâmica também promovida por aqueles que disputam a credibilidade do povo, aqueles que querem fazer as pessoas acreditarem na versão que eles têm dos acontecimentos. Aqueles que querem fazer as pessoas desenvolverem sentimentos, impressões, ideias sobre os acontecimentos a partir de uma versão. Chama-se esse movimento de pós-verdade. Por quê? Porque não importam muitos fatos. Não interessa o que realmente aconteceu. Importa, inclusive, pouco o que está realmente acontecendo. Interessa mais o que eu sinto, o que eu acredito ser a explicação. Interessa mais se a explicação que eu tenho, que eu dou ao que aconteceu, favorece o meu posicionamento ideológico. E é claro que tanto as chamadas fake news e a pós-verdade tem a ver com política, que disputa a opinião das pessoas, que disputa a mente das pessoas, mas ambas contam com um aspecto curioso, e eu acho importante dizer isso, porque a gente tem que fazer uma pergunta, afinal de contas, por que é que as pessoas acolhem com tanta facilidade uma notícia falsa? Eu diria descuidadamente, sem nenhuma preocupação de estarem acreditando e divulgando uma informação que é mentirosa, que é caluniosa, que é inverídica, que alguém inventou justamente para distorcer os fatos. Por que é que as pessoas acolhem? E aí eu diria o seguinte, que essas notícias falsas, elas falam muito mais sobre o grande público e os seus interesses em acolher essas notícias falsas, do que dos poderosos. Ora, dos poderosos nós já sabemos. Eles não medem esforços para conseguirem o poder que buscam. Dos poderosos nós já sabemos. Eles usam de qualquer meio para chegar ao fim, a conquista do poder. Mas por que nós? Porque eu e você aceitamos com tanta facilidade? Certamente porque nós temos interesses, né? Certamente porque nós temos desejos que aquelas notícias falsas acabam realizando. É fácil eu acreditar numa notícia falsa contra alguém que eu odeio. É ou não é? É fácil eu acreditar numa notícia falsa contra um político que eu detesto. Nem quero conferir, nem preciso conferir. Eu vou compartilhar, só pode ser verdade. Mas não apenas isso. Eu diria, e aí eu quero fazer uma afirmação também, que essas notícias falsas, que hoje viralizam nas redes sociais, que é a chamada pós-verdade, não é uma coisa recente. Ela nos acompanha desde sempre, ou elas nos acompanham desde que há o ser humano, desde que se tem notícia da humanidade, fofoca, futrica, faz parte da nossa história calúnia, difamação. Não é de hoje que a gente aceita com muita facilidade uma fofoca,
que a gente acolhe com muita facilidade uma maledicência, alguém destruindo, assassinando uma reputação. Por quê? Certamente porque em nós existe uma predisposição para o pior da humanidade. Em nós já estamos predispostos a acreditar que as pessoas são más. Nós estamos predispostos a acreditar que o outro é um canalha, que a outra não merece confiança. Estamos tão predispostos que a fofoca encontra terreno fértil. Por isso, né? E a Bíblia diz, literalmente, que a fofoca é agradável. É uma experiência boa, porque quando a gente acolhe, né, uma difamação, uma mentira sobre outra pessoa, quando a gente acredita nisso com facilidade, no fundo, nós estamos com aquela sensação de que nós não somos tão maus assim. Tem gente pior do que nós, olha só. Olha o que foi que fulano fez. Olha o tipo de gente que é, olha só. Olha o crente, olha só. E diz que é crente, hein? Ainda acha que é pastor. Como é que pode um pastor, um crente, um homem, uma mulher, agir dessa forma, um cearense se comportar desse jeito, não é? Mas não apenas. Eu diria que a gente vive um tempo muito estranho, em que algumas coisas que acontecem a gente sabe com muita facilidade, com muita força, desses acontecimentos, desses absurdos, dessas violências. Eu diria que alguns eventos que acontecem, e eu não estou falando se são verdadeiros ou falsos, certamente verdadeiros, mas eles são tão escandalosos, o que algumas pessoas são capazes de fazer, por causa do poder, por causa de disputas, é tão assustador, é tão escandaloso, que a vida parece perder a razão, a vida parece um blefe. Esses acontecimentos fazem a vida parecer um engano, uma mentira. Nessa semana a gente teve um monte de más notícias que doeram na alma de todos nós. Nos Estados Unidos, a imigração norte-americana aplicando uma tolerância zero com os migrantes que entram ilegalmente no país, separando famílias dos seus filhos. São milhares de crianças. E eles não fazem a menor ideia de como vão conseguir reunir essas famílias novamente. Fala-se de 6, 10 anos para que se consiga reunir algumas famílias novamente, e algumas delas talvez nunca mais sejam reunidas de novo. E nós ficamos assustados com a capacidade que o ser humano tem de praticar o mal, de fazer algo que é injusto, que fere o nosso coração, e eu diria, fere o coração de Deus. Uma coisa dessa, uma notícia dessa, faz a vida parecer uma mentira, faz a vida parecer um engano. Ainda nessa semana, no Rio de Janeiro, não é a primeira vez, isso acontece quase que semanalmente, uma criança, um menino, Vinícius, de 14 anos de idade, se não me engano, foi vítima de bala perdida. E aí a frase que ficou ressoando nos ouvidos foram as últimas palavras dele para a mãe. Ele morre no colo da mãe, perto de casa, saiu de casa com uniforme escolar, e um tiro saiu do blindado que estava na comunidade da Maré, e ele diz: o tiro saiu do blindado, mãe. Eles não viram que eu estava de uniforme? Foram as palavras dele. E a gente diz: meu Deus, a vida é um blefe, a vida não é de verdade, não é possível. A gente está em um grande engano. Eu diria que a história de Paulo, ela tem uma dimensão próxima disso, de um mundo marcado pelo engano, pela mentira, de um mundo que é inapropriado para vidas verdadeiras,
de um mundo que é inadequado para que pessoas que acreditam na vida vivam com facilidade. Um mundo que se parece com muita frequência hostil, de tão injusto, de tão enganoso, de tão marcado pela inverdade. Desde a prisão de Paulo, a sua história ela ganha uma cara teatral. A gente vem acompanhando nos últimos capítulos de Atos dos Apóstolos, as últimas 4 ou 5 reflexões, desde a prisão de Paulo, a gente percebe que há uma certa teatralidade, há uma ficção, há uma mentira ali. Os personagens parecem encenar uma fantasia, as conversas parecem uma ficção, e a vida de Paulo, e o que queima no seu coração, que é o Evangelho, e a sua força revolucionária, parecem pouco importar, não importa muito a verdade de Paulo. O que importa é o interesse mesquinho de religiosos fanáticos que querem Paulo morto. Não querem justiça. Inclusive Paulo reivindica ir para Roma, porque chegou aos ouvidos de Paulo que a estratégia dos poderosos de Jerusalém era levar Paulo de volta para Jerusalém, para ser julgado com a desculpa de ser julgado em Jerusalém, mas no meio do caminho ele seria assassinado numa emboscada. Ninguém quer justiça. Paulo não é um agitador irresponsável, não é um devasso, não conspira para ter poder, não mente, não tem uma agenda secreta, não é um narcisista vaidoso, não é um louco, não é um imaturo e despreparado para a vida. Ele não tem segundas intenções, mas ele precisa lidar com aquela situação com a preocupação de escolher as palavras que vai dizer. Tem uma cena que é o exemplo da teatralidade, da artificialidade do ambiente, como aquele ambiente não era verdadeiro, em que Paulo, diante da discussão e da confusão, e sabendo que eles estavam ali já com uma condenação pronta, e que só tinham uma ideia na cabeça, era se livrar de Paulo, porque o problema deles não era com justiça, o problema deles é que Paulo parecia uma ameaça à tradição deles. O problema deles é que Paulo transgrediu as tradições, as regras. Esse era o problema deles, não era com justiça. Não é que Paulo era um agitador, era um homem mau, era alguém que tinha que ser punido, que tinha que ser preso. A preocupação deles era se livrar de alguém que se atreveu a ser diferente, a pensar diferente. Essa era a razão. E aí Paulo, o texto diz que ele escolhe um tema para falar na sua defesa, que é a ressurreição. Um tema, inclusive, que Paulo nem fala tanto, fala algumas vezes, mas ali é o tema que ele escolhe. Por quê? O texto explica. Porque ele sabia que estavam ali naquele sinédrio fariseus e saduceus, e a grande briga dos fariseus e dos saduceus era com a ressurreição. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, e os fariseus acreditavam em ressurreição, e eles disputavam a tapas quem tinha a verdade de Deus. Ora, ninguém está preocupado com ressurreição também, a disputa é de poder. É nesse ambiente, Paulo escolhe falar de ressurreição para tirar o foco dele e fazer os caras brigarem entre si, porque ele sabe que é um terreno de mentira, de falsidade. E aí a gente olha para a história de Paulo, que é preso, que se vê obrigado a ir para Roma, porque se ele fica em Jerusalém, ele vai ser assassinado, e ele atravessa um mar agitado, e ele enfrenta um naufrágio, sobrevive ao naufrágio, chega a uma ilha, passa grandes dificuldades, e agora está preso em Roma. É uma prisão domiciliar, como a gente acabou de ler. Na prisão domiciliar, o prisioneiro tinha que pagar não apenas o aluguel da casa, como ele tinha que pagar também a sua alimentação. E aí Roma deixava um soldado algemado com o prisioneiro. Por isso que Paulo vai dizer aos filipenses que as suas algemas são as algemas de Cristo.
porque 24 horas por dia tinha um soldado, alguns soldados, ou os soldados se revezavam algemados a Paulo. Então ele teve a oportunidade de pregar para todo o exército romano. Todo mundo que ficava do lado de Paulo tinha que ouvir Paulo falar de Jesus Cristo. É uma cena assustadora, porque a mentira parece uma força inclemente, insuperável. Esse mundo que faz a nossa vida parecer um engano, que bate de frente com a gente, que nos dá uma sensação de impotência, pode parecer para nós invencível, insuperável. E é assim que a gente olha para o último capítulo da história de Paulo, é assim que eu olho para esse capítulo. E aí eu enxergo alguns posicionamentos, e eu vou destacar 2 deles, que parecem ser escolhas de Paulo. Ou se não são escolhas de Paulo, eu diria que um é uma escolha de Paulo, é uma atitude de Paulo, é um modo de Paulo enfrentar esse mundo de mentira. Um deles é a maneira com que Paulo põe os pés no chão, nesse terreno escorregadio e ardiloso. E o outro posicionamento ele faz parte de uma percepção que Paulo tem e que nós precisamos ter da vida, para nos sustentar em tempos aflitos, em tempos de tanta insegurança. Eu diria que no Brasil, nós estamos ouvindo com muita frequência, uma frequência assustadora, campanhas fascistas pela volta da ditadura militar. É um tempo perigoso, nós temos medo, e quem viveu o último golpe militar, sabe o que aconteceu, sofreu com o que aconteceu, tem familiares que sofreram, estão preocupados. Em dias em que nós não sabemos o que vai acontecer, em que as nossas melhores intenções, e que o nosso maior esforço, que a nossa dedicação mais preciosa, parece não garantir que as coisas serão favoráveis para nós, serão boas para o mundo, produzirão justiça. Em dias assim, a que nós nos apegamos? Eu quero fazer 2 sugestões. Primeiro, livre-se da visão mágica da vida e desfrute a liberdade de não precisar ser um Deus, menos ainda um diabo. Livre-se da visão mágica da vida e desfrute a liberdade de não precisar ser um Deus, um semideus, e menos ainda um diabo. O que é uma crença mágica? O que é uma visão mágica da vida? É aquela que acredita que os acontecimentos não são da sua responsabilidade. O que é uma pessoa que tem uma visão mágica da vida? É aquela que não acredita que o que acontece passa pela sua própria responsabilidade ou pela responsabilidade das pessoas. É aquela que acredita que os acontecimentos são causados por forças de fora, por forças mágicas, e não pelas forças que estão na história, e não pelo que acontece diante dos nossos olhos. Acha que o mundo é regido por forças sobrenaturais, não humanas, não históricas. E aí eu diria o seguinte, que a visão mágica tira a responsabilidade de quem nela acredita. Quem acredita, quem tem uma visão mágica da vida, não se sente tão responsável pela própria vida. E aí a cena, ela é bastante significativa. Eles acabaram de colocar os pés em terra firme, na ilha de Malta, estão encharcados, chove muito, um frio absurdo, devem estar batendo os queixos,
mas eles são acolhidos por aqueles a quem eles chamam de bárbaros, que preparam uma fogueira para aquecê-los, e Paulo imediatamente é descrito como alguém que ajuda a manter a fogueira acesa. E enquanto Paulo está ali juntando uns gravetos, pegando uns pedaços de madeira ali no mato, né? Naquele ambiente onde eles estão, uma criaturinha, foi a palavra que Frederico Lourenço diz que é a palavra original, era assim que eles chamavam qualquer tipo de cobra. Então eles não sabem que cobra é, se é venenosa, se não é venenosa, mas uma criaturinha, uma cobra, ela crava, né, os dentes em Paulo, ela pica Paulo, e Paulo sacode a cobra e ela é largada imediatamente. E quando aqueles homens olham para aquilo, primeira coisa que vem na cabeça deles: esse homem só pode ser um diabo, um maldito, é um assassino. O homem é tão miserável, que sendo preso, sobrevivendo ao naufrágio, ele é picado por uma cobra para morrer. Esse homem está condenado pelos deuses, é um maldito. E aí ficam ali esperando ele cair morto, começar a inchar, ter febre talvez e cair morto. E aí Paulo não cai morto, Paulo simplesmente segue em frente. O texto não diz que foi Deus que livrou Paulo, em momento nenhum. Em nenhum momento da narrativa Paulo põe a mão ali na ferida, faz uma oração e neutraliza o veneno, né? Em nenhum momento acontece um milagre, até porque quando os milagres acontecem nas narrativas bíblicas, eles são chamados de milagres, de operações divinas. Não foi o que aconteceu. E aí Paulo simplesmente não teve nada, porque provavelmente aquela cobra não tinha veneno, não era venenosa e não comprometeu a vida de Paulo. E aí quando eles veem que Paulo sobrevive, imediatamente eles chegam a uma conclusão. Qual? É um Deus. E é curioso, eu diria quase engraçado. Se não fosse uma cena terrível, de muito sofrimento, eu diria que é engraçada, porque em questão de alguns minutos, Paulo deixa de ser um diabo para ser um Deus. Mas Paulo nem se comporta como um diabo e nem se comporta como um Deus. A postura de Paulo é outra. Mas o que é chamativo é a distância entre ser divino e maldita, tão pequena. Na visão mágica da vida, parece que a gente vive esse beco sem saída, essa crise. Se não é um diabo, tem que ser um Deus. Se não é um Deus, só pode ser um diabo. Entre ser um diabo e ser um Deus, a distância é um acidente, uma sorte. E eu diria que ambos os movimentos, além de serem contraditórios e transformarem a experiência numa experiência tosca, ou mostrar que a compreensão daqueles homens sobre a vida é uma compreensão rudimentar, infantil, tosca. Além disso, eu diria mais, que ela é a expressão de uma maneira de lidar com a vida, que a gente é tentado a fazer. Nós não desenvolvemos uma visão mágica da vida por acaso. Nós desenvolvemos uma visão mágica da vida porque é mais fácil. É mais fácil você acreditar que o que vai definir as coisas são poderes sobrenaturais, do que você se dar conta que a definição das coisas passa por você, pelas decisões que você toma. É mais fácil nós acreditarmos que o destino está definido por forças ocultas, por forças misteriosas, por forças que não são alcançáveis, por forças que estão longe de nós, que são poderosas, acima de nós. É mais fácil você acreditar que o seu futuro, ele é escrito por Deus ou pelo diabo, por maldições ou por bênção, por milagres ou
ou por castigos sobrenaturais, do que você se dar conta de que a sua vida é construída pela maneira com que você encara. A sua vida é construída com o que você faz, com aquilo que acontece com você. E a gente olha para Paulo, o que a gente vê em Paulo não é um homem que se escora, que faz do divino um escapismo. O que nós olhamos para Paulo e percebemos que Paulo é um homem que se reinventa nas circunstâncias. Se os tempos são bons, Paulo assume a responsabilidade de fazer esses tempos bons, tempos abençoadores. Ele assume a responsabilidade de viver esses tempos. Mas se os tempos são ruins, também. E é aqui que a gente vai entender um versículo que se tornou um jargão, um clichê bobo e infantil na boca das pessoas, porque foi tirado de contexto. Quando Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vocês sabem disso, sabem tão bem ou melhor do que eu, que Paulo não quer dizer que ele é todo poderoso, que porque ele conta com Jesus, ele tem poderes mágicos, e aí ele é capaz de fazer qualquer coisa, que ele é capaz de realizar qualquer coisa, que ele é invencível, que ele é intocável. Ao contrário, o que Paulo está dizendo é que a fé que ele desenvolveu no coração dele, sob o testemunho de Jesus, a fé que ele tem em Jesus, esse testemunho que o fortalece, o testemunho do Cristo que o encoraja, o testemunho do Cristo que o inspira a viver, é de tal ordem que ele pode passar privações, ele pode experimentar abundância, ele pode experimentar doença, mas ele também pode experimentar a saúde. Ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. E aí eu queria que vocês observassem comigo uma imagem que eu, quando vi essa semana nas redes sociais, já coletei essa imagem porque eu tinha essa palavra no meu coração. Eu acho que é o próximo slide, viu? Isso. Vocês viram essa imagem? Bom, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo dois jogadores de futebol, de dois times diferentes, duas seleções diferentes. No primeiro plano, a capacidade do fotógrafo, o fotógrafo tem essa habilidade de, com um retrato, com um recorte de imagem, ele dizer coisas, ele fazer a gente pensar em coisas. O que é que nós estamos vendo? Lukaku, um craque, um jogador de muito destaque no mundo europeu, camisa 9 da Bélgica, e nós estamos vendo Fidel Escobar, que é um jogador desconhecido para a maioria de nós, jogador do Panamá. Mas o que é que nós estamos vendo também? O final de uma partida. Se você olhar para essa imagem, quanto foi o placar? 0-0, né? Porque eles estão fazendo o quê? O que eles estão fazendo? Eles estão orando, rezando, orando a Deus, orando a outra divindade. E aí, se os dois estão orando, depois da partida, só pode ter dado empate. Ninguém ganhou, não é possível. Porque os dois estão agradecendo a Deus, porque os dois estão rogando ao divino, só pode ter dado empate. Mas aí a gente tem uma informação que vai fazer a gente olhar de novo para essa imagem. Que informação é essa? É que a Bélgica, do jogador que está no primeiro plano, do camisa 9, a Bélgica ganhou de 3-0, e ele inclusive fez um dos gols. E o outro time, do cara que está atrás, do Fidel Escobar, perdeu, tomou 3 gols, não fez nenhum gol, perdeu a partida, mas os dois estão orando. O que isso diz para nós? Primeiro, ou o Lukaku é um homem que tem muita mais fé do que Fidel Escobar, ou que o Deus, como os deuses tribais, como a fé nas divindades tribais acreditava,
que o Deus de Lukaku é mais forte e mais poderoso do que o Deus de Escobar, mas suponhamos que os dois sejam católicos, ou os dois sejam protestantes, os dois sejam evangélicos, suponhamos. Então já não faz mais nenhum sentido. E aí a gente vai chegar aqui à conclusão. A gente vai concluir que Deus não tem nada a ver com isso. Nada a ver com o placar. Que Deus não se envolve com essas questões, que as questões têm a ver com desempenho, têm a ver com sorte, têm a ver com acidente, têm a ver com capacidade, têm a ver com dedicação, têm a ver com habilidades especiais, têm a ver com dinheiro. Nações, países que têm mais dinheiro, têm mais chance de preparar melhor os seus atletas, e a Bélgica, no caso, é um desses países. Que essas coisas têm a ver com outros movimentos, que não movimentos mágicos que vão definir a vida. Ou a gente pode chegar a uma outra conclusão, que eu acho muito preciosa, que aconteça o que acontecer, se você vencer ou se você partir, ou se você perder, desculpa, se você vencer a partida, se você perder a partida, não importa, Deus continuará do seu lado. Pode dobrar o joelho e agradecer a Deus, porque se você perdeu a partida, você não perdeu a companhia de Deus. Tem algumas ideias com as quais a gente pode lidar. Eu diria que esse é um testemunho que Paulo nos deixa. Obrigado, Wendel. Esse é um testemunho que Paulo nos deixa. Nós, se quisermos atravessar esse terreno escorregadio, ardiloso, perigoso, que se tornou o nosso mundo, nós temos que abrir mão da visão mágica que sequestra a nossa responsabilidade. Precisamos colocar os pés no chão e aprender a lidar com o infortúnio, inclusive, com os acidentes, inclusive. E por que aconteceu aquele acidente? Porque o diabo se levantou? Não. Por que aconteceu porque Deus me castigou? Não. Aconteceu porque você está vivo, e o mundo é um lugar desorganizado, é um lugar cheio de acidentes, de aleatoriedades. Então o que é que Deus tem para me dizer? Que eu preciso aprender a me reinventar, que eu preciso aprender a seguir em frente, que eu preciso aprender a lidar com as circunstâncias, sejam elas quais forem. Por isso Paulo vai nos dizer que Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Segundo e último, cerque-se de amigas e amigos, para que a sua história seja contada por quem te ama. Pastor, onde é que está isso? Nesse texto, pastor. Não inventa. Você vai perceber que eu não estou inventando. Porque tem uma figura aí, que se inclui na história, que ela se inclui de maneira discreta, se inclui de maneira não personalizada, e que entra na história justamente no pior momento de Paulo. Ele vem contando a história, eu estou falando de Lucas. Ele vem contando a história, mas aí, a partir do capítulo 20, do versículo 5, quando Paulo resolve colocar em prática o plano mais complicado, mais temerário, na opinião de muitos, o pior plano, o mais estabanado que Paulo poderia ter na vida, de ir a Jerusalém. A partir do momento mais difícil da história de Paulo, Lucas começa a contar essa história, se incluindo nela, dizendo: nós saímos de Jerusalém e fomos para tal lugar, nós fomos até o Sinédrio, atravessamos o mar, nós desembarcamos em Malta. Ele se inclui dentro da história, curiosamente. E aí, ele faz a narrativa, acredita-se, isso aqui é um dado importante, para defender Paulo da versão forçosa de que ele fosse um louco, um agitador. Lucas entra na história de Paulo para contar essa história de maneira a convencer as pessoas de que Paulo não é um louco, não é um desvairado, que Paulo é um homem bom,
que Paulo é um homem digno, que Paulo é um homem que tem algo a oferecer à humanidade, que ele não é uma ameaça à paz, que ele não é um blasfemo inimigo da fé judaica. Lucas nada protagoniza, em momento nenhum, mas a sua presença é discreta e incondicional. Ele está ali, chovendo ou fazendo sol, sendo um tempo bom ou um tempo ruim. Lucas faz da história de Paulo a sua própria história. A história do amigo é a sua própria história. Eu diria que na pena de Lucas, ou na boca de Lucas, a história de Paulo é a de quem o ama, de quem está do lado dele. Na boca de Lucas não é qualquer história, não é qualquer versão para os fatos, é a versão de um amigo, de um parceiro, de quem comeu uma saca de sal junto, de quem atravessou dias fartos e dias difíceis. A história que Lucas conta é a história de alguém que ama Paulo, é a história do ponto de vista de quem ama. E em tempos de fake news, em tempos de pós-verdade, em tempos de um mundo tão cheio de injustiça que faz a vida parecer uma mentira, o que é que nós mais precisamos? De gente que nos ama, nos ame, e que ao nos amar, nós teremos nessas pessoas a chance de que a nossa história não seja contada de qualquer forma, mas seja contada do ponto de vista de quem ama. A melhor versão que a minha história pode ter não é a versão de uma testemunha neutra e fria no canto da sala, me observando cientificamente para registrar exatamente o que aconteceu. Até porque essa versão, ela também é apenas uma versão, eu diria que uma ficção, é o olhar dessa pessoa. Não, a melhor versão da minha história não é contada por um cientista, viu, Nilo? Não é contada por um historiador. A melhor versão para a história do Elianai é contada pelo Marcelo, pelo Márcio, pela Beth, pelos meus filhos, por quem me olha com amor, por quem divide a vida comigo. A história de Paulo é de quem ama, de quem está do lado dele, de quem sabe dele, não como líder. O que é que Lucas sabe dele? Mais do que um líder, mais do que um pregador, mais do que um escritor. O que é que Lucas sabe dele? De um amigo, de um irmão, de um companheiro. Lucas entra nessa história, eu diria, ele é esteio, ele é referência, ele é salvação, ele é fôlego novo, ele é a chance de Paulo não sucumbir à pós-verdade, às fake news, é a chance de Paulo não sucumbir à difamação, à injustiça e à mentira. Qual é a chance de Paulo? É Lucas, é um amigo, é quem conta dele a história do ponto de vista de quem ama. A história da gente, contada por quem nos ama, é a chance de não sermos tragados pela crueldade, pela inclemência. O que é um bom amigo? Antes de tudo, ele é um contador de história. Antes de tudo, ele é aquele que tem uma boa versão da sua história para contar. Ele é um testemunho que te salva. E aí eu lembro sempre de Humberto Eco, citado por Rubem Alves, dizendo que o amigo faz bem para a memória. Porque um amigo, ele é um depósito da melhor versão que você pode ter nessa vida. Uma amiga, ela é uma reserva de afeto, da melhor versão que você pode ter de si mesmo. E aí eu queria, nesse momento, além de orar com vocês, dividir com vocês uma canção. A canção, ela é uma composição de Pedro Viáfora,
de uma banda muito legal chamada Cinco a Seco. Antes de passar o vídeo, eu quero que vocês assistam a canção, eu quero ler para vocês os versos, porque eu achei um hino belíssimo de amizade, de amor, que nós precisamos em dias assim, tão agressivos e assustadores. Diz assim, o nome da canção é Lua Cheia. A canção diz: a gente anda inseguro, construindo muros no chão, arquitetando no escuro nossa direção. Viver de esperança cansa, eu sei, a nossa crença se abalou, mas frases de ódio não vão vingar. Chega para cá para falar de amor. A gente está no dia a dia e às vezes a alegria não está. Vivendo sem ter companhia, ninguém vai chegar. Olha que lindo. O mundo anda reclamando demais. A fé na vida não firmou, mas ondas do medo não vão soar. Fúria e amargura não vão se impor. Deixa a tristeza para lá. Vem cá, a lua está cheia. Vamos contar histórias, falar de coisa boa. Vem cá olhar para as estrelas. Vamos criar memórias, elogiar pessoas. Me disse se isso não é um convite à comunhão. Me disse se esse não é um hino do ser igreja, do estar junto, em amizade, para promover salvação, para promover a salvação uns dos outros. Vamos ouvir a canção?